eu sou a Nuna Torres e venho então falar sobre uma substância psicoativa chamada mescalina. Com este trabalho, pretendo salientar os aspectos mais importantes sobre este tema. A mescalina, também denominada por 3,4,5-trimetoxifeniletilamina, é uma substância psicoativa naturalmente produzida e extraída a partir de cactos. Dentro deles, salientam-se como mais importantes o peiote e o São Pedro. O STP, ou 2,5-dimetoxi-4-metilanfetamina, é um análogo sintético da mescalina que é 100 vezes mais potente. Esta apresenta propriedades antibióticas e analgésicas, atuando em receptores cerebrais específicos. Esta atuação faz com que apresente como efeito alterações de consciência e percepção, principalmente a nível visual. O peiote, capto de onde é extraída a mescalina, desenvolve-se nas zonas desérticas do norte do México, sendo que era uma planta sagrada para as tribos mexicanas. Os seus efeitos psicotrópicos derivam dos seus 6% de alcaloides derivados da fenilalanina tirosina. Dentro destes alcaloides estão a mescalina, a ordenina, a N-metilmescalina, a N-acetilmescalina e a lapoporina, entre outros. A composição da mescalina varia consoante o estado de hidratação da planta. Ou seja, se o cato estiver seco, a composição da mescalina estará entre 3% e 6%. Caso contrário, se a planta estiver fresca, o conteúdo será de aproximadamente 0,4%. O peiote tem uma longa história que remonta aos tempos pré-colombianos, sendo que a sua utilização tanto para fins medicinais como para rituais entre os nativos mesoamericanos fez com que se tornasse num cato mitificado. Por curiosidade, nestas cerimónias rituais indígenas, os vômitos iniciais seriam associados à ideia de que a alma foi purificada. Mais tarde, no final do século XIX, o peiote começou um período de expansão para o norte graças ao ressurgimento da Igreja Americana, intimamente ligada à espiritualidade. Ficou assim conhecido como uma medicina para combater vícios ou doenças e como um indicador espiritual. Relativamente aos seus efeitos, esta apresenta efeitos psicotrópicos semelhantes ao LSD, apesar de 2.000 vezes menos potente. Tal como referi anteriormente, esta atua em receptores cerebrais, mais propriamente nos receptores serotoninérgicos 5-HT2, com maior especificidade nos 5-HT2C, para o qual é agonista total, e provoca alterações perceptuais como alucinações visuais, de formas geométricas, euforia, estados alterados de consciência, sintomas de despersonificação, risos incontroláveis, passagem lenta do tempo, uma mistura de sentidos, como ver um som ou ouvir contos, um estado onírico e uma intensificação sensorial, sendo que as pessoas declaram que veem as cores mais brilhantes, ouvem sons mais intensos e carregados de emoção. Como esta também ativa o sistema simpático, ou seja, aumenta as catecolaminas, estes sintomas que eu referi anteriormente podem ser acompanhados de outros sintomas como tremores, taquicardia, hipertensão, hipertermia, transpiração e visão enevoada derivada da midríase. Estes sintomas, como vamos ver mais à frente, são sintomas que podem estar associados à intoxicação por esta substância. Efetivamente, pode causar também períodos de confusão e turbulência emocional imediatamente após o seu uso, o que às vezes se estende por alguns dias. E, tal como outra droga psicotrópica, pode causar uma bad trip que pode durar até 48 horas após o seu consumo. Esta substância é rapidamente absorvida e atinge a sua concentração máxima no sistema nervoso 30 a 120 minutos após a sua toma. Os seus efeitos podem durar até 12 horas. Relativamente às formas de administração, existem 3 formas principais de consumir o peiote. Uma delas é mastigar o cato e ingerir o seu sumo, através de infusão de chás, ou encher cápsulas com pequenas cabeças de peiote secas e bem moídas. Pode ser também fumado, pode ser inalado, moído através da via intranasal e também pode ser administrado via intramuscular, sendo que é possível, mas é bastante raro. No que diz respeito à tolerância e dependência, a tolerância é praticamente nula e a dependência é semelhante ao LSD, ou seja, reduzida. E, apesar de alguns autores referirem à ativação dos receptores dopaminérgicos, esta ativação tem uma importância incerta, visto que não causa dependência. No entanto, a sua baixa lipofilia leva a uma baixa biodisponibilidade cerebral, o que faz com que sejam necessárias doses elevadas para surtir o devido efeito. E também, como leva a uma excitação do sistema nervoso central seguida de uma depressão, o indivíduo sentirá mais vontade de consumir novamente para evitar este último efeito, ou seja, a depressão. No que diz respeito à intoxicação, tal como as outras drogas alucinogénicas têm o risco de esta alucinação se tornar assustadora e causar uma bad trip, como referi anteriormente,
E, pela existência de uma certa evidência de psicose, como a toma crónica, constatou-se que indivíduos com risco de problemas psicológicos, como transtornos de humor ou esquizofrenia, podem desenvolver estas condições após o consumo. Ou seja, é preciso ter muito cuidado nestas pessoas, porque efetivamente podem desenvolver estas condições quando já têm uma predisposição para elas. Em casos abusivos, pode levar aos efeitos simpático-miméticos, que já referi anteriormente, como a hiperreflexia, rigidez muscular, taquicardia, midrias, hipertermia e convulsões. Pode também ter o efeito de flashback, tal como noutras drogas alucinogénicas, mas é muito mais comum nessas outras drogas e é bastante raro no caso da mescalina. Apesar de haver relatos de associação a outros sintomas como náuseas, vômitos, desidratação e dormência, não há uma certeza se estes efeitos são derivados da mescalina. Por fim, também pode dar intoxicações fatais, em casos extremos, mas apenas de causa indireta, ou por lacerações do mal orifice por vômitos, ou botulismo por ingestão de peiote impropriamente armazenado. No que diz respeito à eliminação do peiote e da mescalina, neste caso, é predominantemente renal, sobre a forma intacta ou como TMPA. Esta sofre uma desaminação pela MAO ou por outra diaminoxidase e, na urina, após 1 hora, é encontrada e eliminada como 81,4% como mescalina e 13,2% como TMPA, apesar de que, com o tempo, o TMPA começa a ganhar mais relevância. Pode ser como tratamento para o abuso e dependência das substâncias. Sabemos que normalmente usamos sempre uma terapia cognitiva comportamental para as substâncias em geral e, caso seja necessário, podemos recorrer a uma terapia farmacológica como antipsicóticos, como a cloropromazina e o succinato de sódio, para atenuar os efeitos psicológicos. Podem ser utilizados diversos meios para a detecção da mescalina no organismo, tal como a saliva, a urina, o ar exalado ou o suor. No entanto, apesar da janela de detecção depender da frequência e da quantidade de droga utilizada, é cerca de 1 a 4 dias na maioria das drogas. No caso da mescalina, esta pode ser detectada na urina através de cromatografia gasosa até 2 a 3 dias e, através do teste de folículo piloso, até 90 dias. No entanto, tal como disse, depende sempre de diversos fatores como metabolismo, níveis de hidratação, massa corporal e saúde geral do indivíduo. Por fim, deixo aqui uma notícia que foi publicada na Gazeta, que retrata o caso de 3 jovens que foram internados em hospitais de Grande Vitória após o consumo desta substância. O autor salienta que a mescalina causa uma euforia imediata no usuário, com descargas de adrenalina na corrente sanguínea. A reação do corpo é imediata ao ter contacto com essa droga, quando ela age, provoca a aceleração dos batimentos cardíacos, da frequência cardiorrespiratória, depressão, paranoia, medo e sensação de pânico, entre muitos outros efeitos. Pode paralisar órgãos vitais também e é uma substância bastante nociva. Decidi terminar com este slide para salientar que o uso da mescalina ainda está bastante presente nos dias de hoje e que pode realmente ser um sério problema se não for tratada com a devida importância. Fim. Termino então aqui a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção.